Pô, então, Lohan, prazer falar com você. A gente está aqui com o Lohan da BotCity, né? Que vai falar um pouquinho, aí, principalmente sobre mercado de trabalho e como a BotCity está atuando aí para ajudar profissionais que queiram ingressar nessa área, sejam aqueles que estão iniciando agora ou profissionais já que estão no mercado, que já conhecem desenvolvimento e querem ingressar aí agora em desenvolvimento de automação de processos robóticos. Então, seja bem-vindo, Lohan, e fala aí um pouquinho para a gente sobre a BotCity. Boa, Alex. Boa. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Acho que começando um pouco, por que que a BotCity existe, né? Então, dentro do mercado de RPA, aqui no Brasil no Brasil foi muito mais em 2018 ali que a gente teve o boom das tecnologias, né? Low code, no code, né? UiPath, Automation Anywhere, Blue Prism. E na época, quando a gente fundou a BotCity, eu sou um dos fundadores lá. A gente percebeu, fomos entrevistar os times, os squads de RPA, mundo todo. A gente entrevistou mais de 200 times. A pergunta era: o pessoal da área de negócio está fazendo automação complexa? É o Citizen Developer? E a resposta era: cara, tudo engenheiro aqui, tudo deve. E aí a pergunta era: se é tudo deve, por que vocês não estão codando? Né? E aí a resposta era: a gente não tinha ferramenta, a gente não tinha opção, porque a gente consegue codar, mas aí se a gente cria uma automação, por exemplo, em Python, eu não tenho como gerenciar isso, eu não tenho governança, eu não tenho orquestração, eu não tenho o que as outras plataformas entregam. E aí que a gente criou a BotCity. Então a BotCity é uma plataforma que ela entrega duas coisas hoje: produtividade para desenvolvedores. Então a gente tornou fácil você poder construir automações em Python. Tem uma série de developer tools aqui para te ajudar, bibliotecas em Python. A gente tem uma ferramenta que gera código a partir de computer vision para cenário que é mais legado, pesado, que você não consegue fazer por ID, XPath, abordagens tradicionais, Uhum. né? E a gente criou uma solução de orquestração totalmente focada em automações em Python, que vai desde agendamento, reporting de erros, então assim, coisas que ajudam muito o dev no dia a dia. É o exemplo, né? Se a automação apresenta um problema, ela posta no orquestrador o traceback do código para você saber onde ele parou e o screenshot da tela onde o robô parou. Assim, pô, a troubleshooting lá, se resolveu o problema na sustentação, mão na roda. Então, visão de VMs, agendamento, você tem auditoria, ou seja, gerar alertas para o usuário de negócio. Então, né, nas empresas, às vezes, né, eu até pergunto, quem que é o orquestrador? Alguém levanta a mão, né? Sou eu o orquestrador, que todo mundo me pergunta É. o que aconteceu. A gente entregou uma camada que agora está vindo com processamento de filas, automações em batch, gerar dashboards, insights também para a área de negócio. Então, o propósito da BotCity é entrega a produtividade para o desenvolvedor. Você pode trabalhar em Python, então sua curva de aprendizagem é muito baixa, que você já sabe Python, então você pode fazer muito mais coisas, você tem muito mais poder, você tem agora a governança para a empresa, para envolver a área de negócio, e você não tem lock-in. Você está trabalhando numa automação que o seu código final é um Python open source. Então você não está preso com o BotCity. O papel nosso é te entregar produtividade e governança, não te prender no modelo de tecnologia proprietária. Então foi nessa linha que a gente nasceu, Alex, e a gente nasceu de uma estratégia diferente. Né? A gente criou uma licença community e fomos falar com desenvolvedores mesmo, para começar a utilizar, né? Então você tem lá, a gente tem hoje a licença community da BotCity, então a gente foi lançando muita coisa para ajudar, e isso levou a BotCity a usada aí em mais de 1.000 times em produção em mais de 70, são 73 países agora. Né? Então o crescimento se deu justamente porque também as empresas perceberam que, poxa, se eu já estou lá na frente com minha automação de low code, eu poderia trabalhar no modelo diferente aqui com Python, por melhor performance, por não ter lock-in, e principalmente agora, com o boom de AI, você está falando tudo de AI, machine learning, generative AI, tudo que já existia há muito tempo no Python, o Python é a cola perfeita para tudo isso, porque se você está em Python, ele te abre o universo para trabalhar. Então esse é um contexto rápido aí da BotCity, então a gente é uma empresa que tem um papel, né? A gente está falando de 14 milhões de developers Python no mundo. Sim. Se você procurar pessoas né, se pegar no LinkedIn e puxar quem trabalha com low code, você vai achar 130 mil pessoas no mundo. Essa é a diferença de proporção. Né? Então, poxa, aí o Python está cada vez crescendo mais, então a nossa agenda é realmente ajudar as pessoas a se inserirem no mercado de trabalho com um skill que tem que ser natural para construir automação.
Legal. E você falou uma coisa interessante, né? Que na verdade não foi algo ruim em relação ao RPA, que era o caos, né? Quando começou todo mundo a desenvolver RPA, e eu acho que se deu esse crescimento e se viu o valor do RPA exatamente porque existia esse caos. Cada um foi criando seus scripts nas mais diversas linguagens, mas a gente sabe que chega um momento que o caos ele precisa ser organizado e aí entra a orquestração, né? Você identifica, ó, agora eu tenho robôs aqui. Isso aconteceu também com a gente no início da implantação, né? Eu tinha um monte de robôs lá, SAP Script, robôs escritos em outras linguagens, tinha robôs no code, e chega um momento em que máquina está a cópia desse robô e começa a ficar uma dependência, né? Daquela execução, embora seja só um script, mas se torna uma dependência e a BotSeat entra conseguindo organizar isso. E aí eu acho interessante isso que você falou sobre a BotSeat, porque ela entra não como algo amarrado, né, como são as ferramentas hoje comerciais, nada de errado nisso, não estou colocando aqui como Sim, um sim. defeito, é o negócio, né, de cada empresa, mas a BotSeat achou um nicho aí bastante interessante, né, que é em relação a conseguir pegar isso que estavam um caos em linguagens que eram por script e conseguir fazer uma orquestração. E essa orquestração, ela só hoje ela é possível só no Python ou se eu pegar outras ferramentas que eu já desenvolvi, por exemplo, tem uma ferramenta de script, TagUI, tem o próprio VBS, tudo isso pode ser orquestrado hoje com o BotSeat. Sim, essa foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, né? Porque, na verdade, a gente não nasceu nem do Python. O primeiro framework que a gente fez foi em Java. Ah, o Java também, sim. Inclusive, até uma curiosidade bem legal, né? O orquestrador, ele está em Java, está em Spring, né? E o criador do Spring é nosso investidor, o Rod Johnson. Legal. Então, foi uma experiência bem legal trazê-lo para dentro, assim. Então, a gente também foi buscar... Eu acho que teve uma preocupação nossa, Alex, de também montar um time que fosse, assim, estado da arte para construir. Porque uma coisa que eu acho que é legal comentar... O que inspira a gente de verdade é falar, cara, dá para criar uma ferramenta do Brasil para o mundo de nível de tecnologia altíssimo, sabe? A gente não deve nada para fora. A gente precisa ter isso em mente em todos os nossos negócios, cara. A gente não deve nada para fora. Pelo contrário, a gente tem um potencial imenso de entregar tecnologia de ponta, né? Então a gente começou, né, no Java, depois que virou para o Python, o negócio explodiu mesmo, né? Porque e aí a decisão que a gente tomou foi de tornar o orquestrador agnóstico. Então, basicamente, você consegue orquestrar qualquer coisa lá dentro. Não só script de RPA. Você quer orquestrar um ETL, você quer orquestrar um arquivo executável lá, você consegue. Você tem uma função de orquestração de comando lá que você pode trabalhar, né, o que você quiser. A gente tem até um meme interno aqui, que é aquele do Senhor dos Anéis, que a gente brinca, que é o One Orchestrator to Rule them all. Então, essa é a ideia da parte de orquestração. E também uma coisa que eu acho que é legal, que você comentou do caos da empresa, que por exemplo, aquela questão, né? Quando você não tem orquestração, você tem a pessoa rodando automação na máquina do usuário. Você tem aquela bagunça de onde está rodando isso, onde está rodando aquilo, e a empresa acaba não tendo uma operação de automação. Ela acaba tendo scripts proprietários de pessoas ali e, a pessoa saiu, tal, acabou, né? Então, o orquestrador também, ele tem uma parte que é bem interessante, que é, você tem os agents, que são os runners, que você instala onde você quiser. Primeiro, roda em qualquer coisa. Windows, Linux, Mac. Consegue rodar em container para automação web, rodar tudo em background. Consegue rodar até serverless, no AWS Lambda você consegue rodar. Então, assim, compatível em qualquer lugar. E aí, qualquer ambiente. E aí, o que acontece? Você tem os agents, que você pode colocar numa máquina, uma VM que roda um SAP, você pode ter 3, 4 e tudo mais. E o orquestrador que ele vai organizar tudo isso, você blinda essas VMs de ter gente acessando, como uma boa prática, fica separado da operação e todo mundo que precisa algo precisa via orquestrador. Então você pode ter acesso específico para um usuário de negócio ativar automação sob demanda. Você pode ter, por exemplo, agendamento normal e você pode disparar robô via API de uma outra plataforma. Então a gente foi colocando camadas para você realmente organizar a casa. E aí coisas, por exemplo, que você não tinha em outras plataformas, que é, por exemplo, um load balancing de automação. Você implantou, você sabe como é que é. Tem uma automação rodando 9 da manhã numa máquina.
e tem outra agendada para começar às 9, aquela não terminou. Cara, dá conflito entre as duas. Sim. O nosso faz o load balance automático, porque de cara você já tem muito paralelismo quando você contrata a BotSeat. Então já falou, essa automação pode rodar na VM1, na 17 ou na 20. Se ele vê que está ocupada, ele faz o load balance e joga, e se ele não encontrar a máquina, ele joga na fila e te avisa. Você sabe, coisas que você não precisa se preocupar, né? Além de coisas que quem está em TI ali atrás gerenciando precisa saber, que é, por exemplo, a telemetria desses agents. Qual que está o consumo de CPU dessa máquina? Como está o consumo de memória RAM? Estou rodando 8 sessões de Chrome em background. Põe RAM nessa máquina aí que vai jantar RAM, né? Então, esse tipo de coisa a gente foi desenvolvendo também até para resolver dores que eram nossas no começo e agora, né, que escalou. Você tem operações, por exemplo, aqui como o da Andrade Gutierrez, que rodam 100 bots, todos migrados de Blue Prism, 100 mil horas economizadas para a empresa, operações de alta complexidade, e a gente vai desenvolvendo cada vez mais camadas para tornar essa gestão simplificada. Né? Bem interessante. E aí você falou, então, por exemplo, se eu tenho uma automação, não necessariamente um RPA, mas uma automação que eu fiz em Selenium de um teste de software, ou se eu tenho isso em C#, tudo isso eu posso também colocar dentro dessa orquestração, né? Pode, é super simples, é fazer uma chamada no nosso SDK de orquestração e está feito. Então, isso facilita muito, porque muitas vezes a gente entra em clientes que ele tem um histórico de várias coisas feitas em Selenium já. Selenium, Pile2Gui, Puppeteer, enfim. Então, ele faz uma chamada e já traz para dentro e orquestra. Né? E também, de novo, uma filosofia de produto de não prender. Né? Você não tem que fazer com frameworks da BotSeat. Faz com o que você quiser. A gente vai te entregar a camada para você gerenciar. Então, assim, a gente poderia dizer, a grosso modo, né? E aí você pode me corrigir se eu estiver errado. A base, assim, do negócio da BotSeat hoje, a preocupação principal é orquestração, não necessariamente só o lado do desenvolvedor, né? Exatamente. A gente trabalha nos dois frontes. Embora entregue IDEs que facilitam, mas o forte mesmo, o foco é orquestração. Porque no começo a gente desenvolveu uma camada para facilitar a vida de quem está desenvolvendo. Então, se você é Dev Júnior, as ferramentas da BotSeat vão te ajudar pra caramba. Você tem, por exemplo, a gente tem lá os plugins, que a gente chama. O que são os plugins na nossa documentação? São snippets de código para operações corriqueiras do dia a dia. Eu quero, por exemplo, fazer uma automação que entra no SharePoint. Você não precisa estudar a documentação do SharePoint. Você dá um pip install lá do nosso plugin do SharePoint e você tem tudo que você precisa para trabalhar. A gente tem vários desses plugins, que é como se fosse o conector do low-code, né? Mas um snippet de código em Python. Tem a ferramenta de Computer Vision, tudo bem. Então, a gente criou uma camada que foi legal. Facilitamos a vida de uma pessoa desenvolvedora que quer embarcar nessa jornada, mas para quem já desenvolve bastante tempo dentro da empresa, a pessoa já criou seus templates, a pessoa já criou até suas versões de biblioteca lá dentro e tudo mais. Então, a dor é outra. A dor é gerenciar. Né? Porque, no fim, é isso. Onde a empresa tem problema quando ela escala a operação? Gerenciamento, né? E não só um gerenciamento, Alex, que eu acho que esse também é um ponto. Você tem vários orquestradores no mercado de coisas. Você tem, sei lá, um Airflow, por exemplo. Legal. Então, assim, legal, vou colocar o que eu tenho no Airflow, pô. Vou botar aqui. Só que assim, você agenda, você põe uma fila, e é isso. Você não tem funções especializadas de você gerar dashboard especializado, alerta especializado, fila de automação, entendeu? Você não tem toda essa camada que foi construída justamente para atender quem mexe com isso. Né? Porque então, esses orquestradores, eles são mais genéricos, né? Eles tentam atender todos os mercados, né? E no caso aqui a gente está falando de um orquestrador que é específico para automação, né? E sempre nesse ponto que a gente defende muito não adianta você orquestrar só para quem desenvolve e só para quem gerencia na TI. Você tem que orquestrar para envolver quem está lá do outro lado, dependendo da automação. Senão você vai continuar com o seu telefone tocando, o seu WhatsApp o tempo todo, e aí, rodou, não fez, o que está acontecendo, né? Então, que nem agora, que a gente vai lançar em dezembro, o módulo de dashboards, né? Então, você tem capacidade de customizar todos os logs dentro do orquestrador, do jeito que você quiser, e você pode consumir isso, exportar ou consumir via API e gerar um dashboard, um Grafana ou no Power BI para entregar. Então, desde o começo a gente deu essa possibilidade para a empresa fazer.
Agora que a gente entendeu como eles usam muito isso, a gente está construindo a nossa própria versão do BotCity Insights, que é tá aqui os seus KPIs aqui para você apresentar lá na sua reunião de diretoria. ROI por automação, qual o tamanho do seu backlog, time to production, tanto de manutenção que rodou, tempo de sustentação ali, qual que é o SLA que você entregou. Então, isso vai sair agora em dezembro, que é uma nova camada. Sim. E aí, de novo, especializada dentro do contexto de automação. Muito bom. E aí, falando agora, então, acho que ficou bem claro assim, o papel da BotCity e da orquestração e da facilidade também. Então, a gente está falando de várias camadas, né, que ela pode atender esses profissionais. E o mercado, agora falando do mercado, a gente sabe que o mercado de desenvolvedores Python é um mercado aquecido. Como vocês, do lado, né, da BotCity, têm visto o mercado se aquecendo também para profissionais Python? A gente vai falar primeiro só de desenvolvedores, depois a gente fala mais dessa parte gerencial. Para desenvolvedores, dos últimos anos para cá, a gente viu aquecendo bastante. Como vocês hoje enxergam essa tendência para os próximos 2 anos, 5 anos, principalmente com a entrada de inteligência artificial em relação a desenvolvedores Python focados em automação de processos? Legal. Não, essa é uma excelente pergunta. Vamos lá, né? Acho que é a primeira coisa, né? Acho que nós aqui, Alex, nós dois temos um tempinho de estrada, eu acho que é, sei lá, a terceira vez que a gente escuta que não vai mais precisar de desenvolvedor, né? A cada 10 anos vem alguém e fala isso. Eu escutei isso na faculdade. Não gasta tempo sempre com isso, não. Eu formei minha carreira toda desenvolvendo. Então, assim, a gente escuta de novo isso acontece. Então, assim, né, eu acho que é até interessante, a BotCity foi acelerada na Y Combinator em São Francisco, né? Então, a gente bebe muito da fonte ali de tudo que acontece. O Sam Altman da OpenAI foi presidente da Y Combinator, que é a nossa aceleradora, né? Então, tem até benefícios de acesso antecipado a coisa do GPT aqui e tal. Esse tipo de tecnologia tem um potencial imenso, todo mundo sabe, só que assim, cara, nós estamos na internet de 94 ainda. Você olha o Dev Day lá, que ele mostrou que dá para fazer, legal, o potencial é imenso, mas coisas muito simples ainda, né? Isso até a gente chegar de não precisar mais desenvolvedor, a gente está bem longe disso, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente tirar da mesa, né? Não dá para falar, não vai mais precisar de desenvolvedor, totalmente o contrário disso. Onde eu acho que a coisa melhora é na vantagem de você estar numa linguagem de programação, né? Quando você olha o contexto do Python, né? Ele acaba sendo uma cola aí que conecta várias coisas, né? Então você está falando de machine learning, você está falando de data science, né? Data science como um todo, como uma área, né? E depois você entra, por exemplo, dentro do composto de hiperautomação, você entra em machine learning, você entra em generative AI, você entra em process orchestration, você entra em data mining. É um campo muito grande. Então, quando você olha para onde você tem que ir como um caminho de desenvolvimento, você não tem um downside de ir para Python. Porque se você não gostar de RPA, você vai para outra coisa. Se você não gostar de data, você vai para outra coisa. E no mínimo, você tem um skill novo, porque é um skill que te abre muita coisa, né? Por isso que é uma das linguagens que mais cresce, porque ela também tem uma facilidade grande de aprendizado, né? Lógico que, né, não existe o famoso sênior de 6 meses, né? Não dá para ter isso, né? Mas o Python ele é o mais próximo do inglês, né? Que a gente tem, né? Então, de abstração. Ela é uma linguagem abstraída. E o interessante é que o Python é novo, né? O Guido lá criou isso faz 25 anos, né? Então, assim, não é um negócio que começou ontem, né? É igual mesmo o OpenAI, né? Faz 10 anos que o Sam Altman está trabalhando naquilo, não é overnight, né? Como a tecnologia que o Google já tinha, né? Mas tudo bem, a gente entra nisso no outro episódio. Mas, então, assim, quando você olha para o mercado de trabalho, você ir para Python vai te dar um skill. Se você olhar vagas que aparecem, BI, Data Science, não precisa nem falar, Python é pré-requisito, mas coisas que estão até low code, né? BI, mesmo vagas de RPA, porque a gente tem uma comunidade, desenvolvedores BotCity, que o pessoal posta lá, tem um canal só de vagas. Mesmo vagas de UiPath, Automation Aware, Blue Prism,
desejável, conhecimento em Python. Sim, sim. Porque cai naquilo que a gente estava conversando até antes do começo aqui. Mesmo em low code, se a coisa fica complexa, você vai precisar de conhecimento em lógica de programação. Não tem como. Então, o mercado ele continua aquecido e, nesse momento, que eu acho que é o que essa explosão de AI está acontecendo, o que pelo menos eu tenho visto, é uma opinião puramente minha, não da BotCity. Um monte de CEO que não conhece nada disso, dizendo assim, top-down, me implanta alguma coisa aí, cara. Eu preciso mostrar alguma coisa nisso. Só que meio que ninguém tá sabendo o que fazer e tal, e você começa a ter que montar times de AI correndo e tudo mais. Então o mercado vai se aquecer nisso, mas as pessoas perceberam que você não vai começar a construir automação escrevendo em português pro GPT e ele gerar o código. Não vai, você vai precisar de gente que coda para fazer isso. Né? Então, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, é um bom momento. E eu acho que uma coisa, você deve sentir a mesma diferença que eu sinto quanto conhecimento tem hoje em dia aberto, né? Sim. É muito diferente, né? Você tem acesso a muita coisa, muito curso, muita gente capacitando. Só não dá para cair, né, em promessa de sênior de 6 meses que não funciona. Mas fora isso, você tem muito trabalho sério no mercado para você entre aí e se capacite. E aquela coisa que eu acho que é legal, né? Uma pergunta que eu sempre escuto tá, mas eu estudei Python, e aí? Como é que eu consigo experiência? Né? Como é que eu faço? Cara, começa a se envolver em projeto open source, dá contribuição, sabe? Começa a contribuir, vai montando o seu GitHub, faz aquele negócio ficar verdinho lá para todo lado, lá, vai se envolvendo, porque esse é o caminho. Né? Você tem que mostrar a capacidade de realização, e isso naturalmente ajuda muito, né? Eu tenho sempre conversado muito com os meus alunos, no caso, né, das minhas formações, que hoje é diferente do que foi no passado. Né? No passado você criava um currículo de uma página só, se você criasse de 2 já era rejeitado, porque eles queriam um resumão. Hoje esse currículo, ele basicamente não está valendo mais nada, vale o que você faz, não é mais o que você diz que sabe fazer. Então eu vejo pessoas perdendo oportunidades, por exemplo, em ferramentas como LinkedIn, né? Onde você tem a possibilidade de gravar um vídeo, de um celular você grava um vídeo falando sobre uma automação que você fez. Então muitas vezes muito melhor do que você colocar lá que você fez uma determinada academia, ou que você terminou uma formação, né? Congratulations lá do LinkedIn. Às vezes, se você colocar um vídeo mostrando uma função específica que você usou, um avanço que você teve, vai chamar muito mais atenção de recrutadores, né? Do que você Com pegar, certeza. aplicar para uma vaga que mais de 1.000 candidatos aplicaram, provavelmente seu currículo nem vai ser visto, do que você ser contactado por um recrutador, né? E como o Exatamente. recrutador vai contactar alguém? Quando ele vê exatamente isso que você está falando, ele entra no GitHub daquele profissional e lá está cheio de contribuições, né, de melhorias que ele fez em código, projetos que ele desenvolveu, seja obviamente que de uma empresa que ele trabalha ele não vai poder colocar, mas ele faz alguns Sim. ajustes ali e põe a ideia, né, ou o resultado que se obtém. Isso tem muito mais valor, né, para o mercado de Muito trabalho do mais. que simplesmente colocar lá as formações que você esteja fazendo, né? Não, assim, a gente contrata aqui também, né, para o nosso time, né? Boa parte do meu trabalho como CEO aqui é ajudar na supervisão das contratações, né? Eu não lembro a última vez que o time leu um currículo. Exatamente. Não é isso que a gente olha, não é isso. A gente vai olhar o LinkedIn da pessoa primeiro, vai entender o que fez, beleza. Vamos olhar o GitHub agora? Vamos olhar o GitHub e vamos entender. Porque é isso, sabe? Já contratou gente aqui que projetos open source fantásticos, contribuições, coisas que fizeram. Então, assim, você precisa ter evidência, né? É aquela coisa, se você vai contratar, por exemplo, alguém em vendas, a pessoa precisa ter alguma evidência que ela sabe vender. Exato. Né? Se vai contratar alguém para desenvolvimento, a pessoa tem que trazer evidência que ela sabe codar. E o problema só a formação, sozinha, ela não traz essa evidência.
né? Porque em qualquer área, só a formação não traz evidência. Agora, você tem a formação, que é legal, pô, legal, a pessoa tem um curso aqui muito legal. E ela fez, ó, tá aqui o resultado do curso que eu fiz, tá aqui os projetos, o que eu me envolvi, tá aqui uma demonstração. E pra gente aqui salta aos olhos de quem posta coisas. Tanto é que eu vivo comentando no LinkedIn em pessoas que fizeram robôs open source. Tem um repositório open source de robôs, que é o Bot Repository, e a pessoa tá lá, aprendi BotCity e subi. Depois, passa um tempo, essa pessoa foi contratada numa empresa. Porque até a gente indica para cliente nosso. Tem cliente nosso recrutando. Eu postei ontem uma vaga do cliente, ó, tô recrutando desenvolvedora BotCity. Cara, tá aqui, ó, indicar umas pessoas para você. Né? Então, nada como evidência, né? Sim, sim. Hoje vale muito mais, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi várias pessoas falando, né? Que dizem assim, eu deixei de ouvir o que as pessoas falam e foquei mais no que as pessoas fazem, né? Hoje vale muito o que a pessoa faz, né? Porque o Sim. acesso, como você mesmo disse, né? O acesso à informação hoje é muito democrático, né? Qualquer pessoa tem acesso a qualquer informação. Mas o que ela fez com essa informação é que é importante, né? Não adianta só saber que Exatamente. aquilo é útil, ela precisa ter feito de fato e isso tem um valor tremendo. E em relação a gente falando ainda de mercado, agora expandindo, né? A gente falou muito desenvolvedor e agora também a parte mais de orquestração, de administração, coordenação, até gerenciamento de projetos. Como você tem visto esse mercado? Você falou que hoje tem mais de 100 clientes, né? Foi isso? Mais de 100 clientes. Mil empresas utilizando isso. Perdão, mais de 1.000 empresas já utilizando. E como você tem visto essas empresas, você já citou algumas aí, pelo menos duas, como essas empresas estão, assim, uma curva de crescimento de busca por profissionais, e agora focado em não só RPA, mas BotCity mesmo. Boa. Eu vejo dois segmentos de busca, né? Um são os clientes finais, que a gente chama, né? Então, o que a gente está falando aqui, né? Andrade Gutierrez, Grupo Pague Menos, né? Farmacêutica, Oncoclínicas, Embracon de Seguros, Cicobi, alguns dos clientes BotCity aqui, LG, que, beleza, a busca ali, ela entra tanto em desenvolvimento e entra também na parte de mapeamento de processos. Uhum. Que é um outro caminho dentro do RPA, que você tem. Alguém precisa fazer essa interface para você extrair, documentar processo, você tem que ter boas práticas lá. Boa parte do nosso time treina os times nisso também, não em termos de mapeamento, mas em termos de boas práticas de desenvolvimento. Né? Se você olhar para a esteira de automação, você tem que alguém fazer interface com a área de negócio, saber coletar processo, saber qualificar o processo, que nem tudo é automatizável e nem tudo é RPA. Né? Então tem muita coisa ali que você resolve de outro jeito, você não precisa de RPA. Inclusive, né? Não fazendo mais, né? Tem processo que é melhor não fazer mais. Nossa, exatamente. Já viu cada coisa aqui que dá um episódio inteiro aqui só de maluquice que a gente já viu. Então, esse é um ponto. Então, eu acho que os skills mais desejados dentro dessas empresas são em desenvolvimento, mas também nessa parte de mapeamento de processos e interface. Se você tem um conhecimento de código e também de processo, você se torna uma pessoa coringa na empresa. Para a operação de RPA é fantástico. E aí, do outro lado, Alex, você tem as consultorias de implementação. Então, a gente tem um programa global de parceiros da BotCity, são parceiros aqui na Europa, no Brasil, Estados Unidos, que são empresas que elas também trabalham com as outras plataformas, mas elas também têm parceria com a BotCity para implantação de projetos usando BotCity. Essas contratam muito mais, porque elas estão em vários clientes. Né? Então aí a demanda é maior. E aí a demanda entra em desenvolvimento, entra em gestão de projetos, né? E entra em Customer Success, que é praticamente você ter uma administração de um COI terceirizado ali, né? Você está acompanhando o cliente, você está acompanhando o projeto e na parte de desenvolvimento e mapeamento também. Então eu vejo que, se a gente fosse resumir, desenvolvimento, mapeamento e gestão de projetos dentro desse segmento faz muito sentido. Você é uma pessoa com conhecimento de desenvolvimento, sabe fazer interface com o cliente, entende processo, cara, maravilha, você está
Você está super bem endereçado. E isso é interessante, né? Porque uma das questões que sempre me perguntam em relação à questão da idade, né? Profissionais acima de 45, 40, 45 até 50. Eu sempre falo assim, profissionais com essa faixa, eles têm uma vantagem competitiva muito grande se souberem usar essa vantagem, né? Que é o conhecimento de processo. Porque ele provavelmente pegou o processo da empresa desde antes de existir qualquer forma de automação, né? Então ele sabe como mapear esse processo. Provavelmente ele já participou de muitas melhorias de processo, né? Então, se ele souber unir esse conhecimento, a bagagem que ele já tem de conhecimento dos processos de uma empresa, com a parte de fazer automação ou de coordenar essa automação, ele tem a faca e o queijo na mão, não é isso? Com certeza, porque eu acho que tem uma coisa dentro do processo que é exatamente isso que você colocou, e esse conhecimento tácito, que é a sabedoria e experiência. Né, você pega uma pessoa muito jovem e você fala de um sistema legado, a pessoa mas nem sabe o que é isso. É uma pessoa com mais de 40, ela digitou num COBOL da vida, ela entende qual que é o problema que ela está mexendo lá, né? Então, eu acho que isso, quando você está fazendo mapeamento de processo, entendendo a demanda de um cliente para automatizar, muitas vezes o que a pessoa te reporta não dá para você levar ao pé da letra porque não é necessariamente o que ela precisa. Exato. Então, essa experiência ela é fundamental, porque você já viveu aquilo, você fala, isso aqui, tá, a pessoa me trouxe algo, mas não é necessariamente isso que ela precisa, isso aqui deve ter um outro problema lá atrás a ser resolvido. Né? Então, num mundo com conhecimento técnico está completamente disseminado, o conhecimento tácito e a experiência pesam muito. Porque cada vez mais, né, você quer estudar automação de processo, cara, digita automação de processo no YouTube aí. Você vai, mas viver aquilo, ter vivido é completamente diferente. Ter a experiência mesmo, né? Deixa eu ver aqui, tinha... Você falou também que assim, a BotCity contrata, obviamente como vocês não prestam um serviço de automação, né? Isso os parceiros é que fazem, então o contrato é em cima de desenvolvedores para as plataformas, né? E qual seria, assim, se você pudesse definir uma coisa que você procura no perfil? Porque tudo que eu tenho tentado tratar, e principalmente nesse podcast, é assim, como um profissional, em que um profissional deve focar, não só no conhecimento técnico, e a gente falou aqui de conhecimento técnico já, mas de conhecimento mesmo, que seriam os soft skills, né? Se tivesse um que você considera o mais importante, pensando num profissional de automação de processos, que já tem todos esses conhecimentos técnicos, mas qual é uma característica, uma ou duas características que você diria que é imprescindível nesse mundo de automação de processos? Boa pergunta. Difícil é uma, mas assim, acho que a primeira que me vem à cabeça mais, então. É até uma coisa que a gente coloca na nossa cultura aqui da BotCity. A gente tem um manual de cultura nosso que não é aquela coisa para inglês ver, sabe? A gente escreveu atitudes que a gente olha. Legal. Assim. E uma delas que está escrita lá era assim: para cada problema que você trouxer, traga pelo menos 2 soluções. Porque esse é o ponto. Beleza, automação, então uma coisa que a gente sabe acontecer em automação é que vai dar pau. Em algum momento. Não tem jeito. Então, assim, se você não tratar isso como natural, entender que você tem que buscar solução para isso, e se toda vez que der um problema for um problema para você de verdade, não é para você esse mercado. Então você tem que acostumar, vai dar problema, você tem que gerenciar, você tem que ter um jogo de cintura. Então tem que ter paciência, né? E tem que ter essa coisa proativa de investigar. Eu acho que isso é importantíssimo, sabe? O problema está ali, vamos investigar, vamos entender, né? E isso exige não só uma curiosidade, isso exige proatividade, e isso exige também empatia, porque alguém vai te ligar lá do outro lado, pé da vida, porque o robô parou,
você vai ter que entender por que a pessoa está com aquilo, porque tem alguma coisa dela travada, né? E você vai ter que explicar, olha, mas também não é simples de resolver, é isso, 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 e dar segurança para a pessoa que alguém está trabalhando naquilo, né? Quem já trabalhou, por exemplo, suporte, sabe? A maior parte das vezes você tem que tranquilizar a pessoa que algo está sendo feito. Isso é mais do que suficiente para começar. Ó, fulano, meu, a gente está trabalhando, não sabemos o que é ainda, vamos resolver. Então, eu acho que essa proatividade é o que destaca. A gente contratou pessoas aqui na Bot, por exemplo, que a gente abriu uma vaga específica, a pessoa abordou a gente direto propondo um plano. Então, assim, tem um caso de uma pessoa que fez transição de carreira aqui dentro. A gente abriu uma vaga na época há muitos anos, que era na área administrativa. Essa pessoa mandou uma mensagem para o meu sócio dizendo, olha, eu tenho os skills para essa vaga, mas eu quero me tornar desenvolvedora Python daqui a um tempo. O que vocês pensam disso? Daria para a gente fazer part-time as coisas e tudo mais? Topamos, contratamos ela. Ela fez a transição, a gente bancou um curso para ela para fazer a transição e hoje ela lidera uma das frentes aqui de Developer Experience. E ela saiu totalmente daquela área e ela contratou a pessoa que ficou no lugar dela. Ela abordou a gente, um monte de gente mandou currículo. Ela abordou a gente e escreveu um plano. Então, eu acho também que tem essa coisa, sabe, de hoje o LinkedIn dá essa abertura. Lógico, você não pode ser sem noção, né? Tem jeito de abordar, né? Acho que esse é o ponto. Nossa, a gente recebe um monte de coisa aqui sem noção também. É jeitos de abordar, né? E sabendo, e aí o que eu falo de resiliência? Uma coisa que eu vejo, Alex, até, por exemplo, se você está abordando alguém, por exemplo, procurando vaga, a pessoa vai lá e manda uma mensagem para você, eu mando uma mensagem para você, você não me respondeu. Aí a pessoa fica brava com você porque você não respondeu. Quantas mensagens você recebe por dia? Eu recebo umas 150 aqui, só no LinkedIn. Sem chance, entendeu? Então, se a pessoa tem que entender que vai levar tempo, ela tem que tentar de novo, ela tem que achar outros caminhos. E eu acho que isso vale para a carreira como um todo. Você tem que sujar a mão. Você perguntar o mais importante, eu acho que é isso. As pessoas que falam assim, eu não tenho medo de pisar na lama para fazer a coisa acontecer, é quem vai mais longe. E, infelizmente é assim, em diferentes níveis, em diferentes camadas, sabe? Interessante, você falou algumas coisas aí que eu queria aproveitar e expandir um pouco mais. Uma delas, deixa eu até anotar aqui para não ir perdendo os pontos, né? Uma delas você falou assim, a pessoa te aborda pedindo alguma coisa, né? Eu sempre bato muito nessa tecla, que é assim, aproveita enquanto você não está precisando pedir e dê o máximo para as pessoas, né? Dê o máximo. Se você, eu estou numa boa colocação, estou empregado, então contribua muito para ficar na memória das pessoas, porque no dia que você precisar, você pode chegar lá e pedir. É muito ruim quando uma pessoa pede uma conexão, você aceita a conexão e no mesmo instante a pessoa já vem querendo que você dê alguma coisa para ela, né? Sim, não é que você, essa pessoa nunca me contribuiu nada, eu não vou fazer. Não é isso, é que você não faz a menor ideia de quem seja a pessoa. Como você vai indicar essa pessoa se você não sabe nada sobre ela, né? Então aproveita muito a oportunidade, o momento que você não precisa, então dê. É aquela história, né? Quando for dar, dê. Quando for pedir, peça. Então separe bem esses momentos, aproveite isso. Eu achei interessante essa sua colocação. Mas o que eu queria falar aqui é que um termo que você utilizou que é em relação à tranquilidade, né, para os problemas. Porque quando a gente fala sobre suporte, hoje o suporte, quando a gente fala de RPA, é muito diferente do suporte que a gente tinha da própria TI. Por quê? Antes, quando um sistema parava, a gente estava falando da pessoa não conseguir dar entrada 50 notas fiscais, 100 notas fiscais. Hoje, quando a gente fala que um robô parou, a gente estava falando de milhares de notas fiscais que não estão sendo dada entrada, né? Então, assim, a prioridade de atendimento disso é muito grande. E aí eu queria te fazer uma pergunta em relação assim, ao que você tem visto no mercado. Hoje o que você vê é tendo esse suporte específico para automação ou as empresas têm conseguido juntar o suporte, vamos chamar de tradicional, com
com esse suporte de RPA? Porque eu falando da experiência que eu tive, a gente teve que deixar isso bem separado, porque era um time muito diferente entre esses dois cenários. É bem isso, porque é diferente a operação, né? Tem empresas que tentam juntar e trabalhando com SLAs diferentes. Então você tem um SLA para RPA, você tem um SLA para outras coisas, né? Tem empresas que também adotam algumas práticas como se fossem safeguards, né? Então, esse processo aqui ele é tão crítico para a empresa que, em caso que ele dê pau, alguém consegue fazer na mão. Sim, tá. Que depende do processo, né? A gente tem cliente aqui que tem, por exemplo, um processo que ele vira todos os preços de um supermercado no fim da tarde. Isso aí não pode falhar. Cada centavo... Então, tem que ter um safeguard ali, entendeu? Então, é muito caso... O problema que acaba sendo, quando você tem essa questão de suporte, é caso a caso. E você também vai percebendo que as consultorias elas também vão se especializando em algumas verticais que começa a ficar mais fácil. Então, você tem uma empresa que atende fintech. Cara, fintech, você tem que estar com suporte ali, SLA mínimo possível, porque se errou o transacional ali, você tem um problema, né? E aí você tem outros setores que são às vezes, o próprio comportamento do setor é de uma automação que roda uma vez por mês, uma vez é pouco, mas uma vez por semana, ou coisas assim mais simples. E tem operações que são 24/7. Né? Então, é muito caso a caso. Normalmente, as empresas tendem a especializar o suporte para isso, porque já tem alguém que já tem conhecimento do processo, junto com uma pessoa desenvolvedora que está ali para entrar e organizar isso, sabe? E aí essa questão da orquestração é fundamental, né? Porque você falou do safeguard, né? Se não tiver alguém que saiba, pelo menos os processos mais críticos, e eu não vejo muito assim, em empresas que eu já visitei, é uma pergunta que eu sempre faço, né? E quando um robô para, né? Vai ter a pessoa do suporte, do desenvolvimento, da manutenção para corrigir aquela automação. Ok, mas enquanto não corrige, né? É isso. E então, se não tiver ninguém hoje... que saiba, né? Exatamente. Então, por exemplo, hoje você tem lá no orquestrador, se um processo para, ele vai disparar um alerta para as pessoas da área de negócio que são específicas, que você precisa que saibam. Então você configura isso antes. Esse alerta dá para ir por Teams, dá para ir por e-mail, dá para ir por sinal de fumaça, se você quiser. Você manda ali para a pessoa avisando. Você vai disparar o alerta para o time de desenvolvimento responsável, traceback do código, screenshot de onde parou, o arquivo piplist, versão de sistema. Então você já está entregando uma camada de informações ali para a pessoa. Então, qual que é a primeira coisa quando o robô para? Todo mundo envolvido tem que ser informado. Sim. Não é só quem está desenvolvendo. Porque a pior coisa é você só avisar quem desenvolveu. Porque os outros não estão sabendo, e aí você tem que avisar todo mundo. Depois disso, tem que fazer o quê? Facilitar a vida. Então, tá aqui, um ponto de partida para você trabalhar. E aí o terceiro, Alex, eu acho que é um ponto importante, todos os clientes BotSeat contam com o suporte do nosso time de Developer Experience. Nosso time de Developer Experience foi premiado no ano passado no portal do G2, o G2.com, como o melhor suporte de RPA do mundo. Ganhou de UiPath, ganhou de Automationware, Blue Prism. Por quê? É um canal só de dev com experiência em projeto de RPA. Então, quando o bicho pega lá do outro lado, é aqui que o pessoal vem para pedir ajuda para a gente. E não é dúvida no orquestrador. É dúvida em Python, é dúvida em arquitetura de automação. Tô aqui no, né, o caso, aquele famoso, né? Tô aqui no portal do ECAC, que eu tenho que fazer automação, ele abre um Java para assinar um negócio aqui no final. Enfim, você tem esse cenário. Então, também a gente entrega uma camada que é a camada de serviço da BotSeat, uma camada premium, que é essa camada de ter um suporte altamente especializado do nosso lado, tanto para clientes finais, quanto para parceiros BotSeat também. Então, isso acaba sendo um tremendo diferencial de ter um canal direto, porque é do interesse de todo mundo, que todo mundo esteja no estado da arte. E aí, uma boa parte do papel do time de Developer Experience é também ajudar o time a estabelecer boas práticas. É ter uma boa documentação do processo, é ter uma boa documentação de código, como que você reutiliza código, como que você tem os templates, como amanhã um desenvolvedor saiu. Cara, quem assume a outra coisa? Está bem documentado esse código? Está fácil de trabalhar? Porque são nesses pontos que você percebe que aí você tem uma operação bem estruturada. Legal.
Bom, eu não quero ultrapassar muito aqui o tempo, né, que a gente combinou. E aí, se tiver algum ponto mais que você queira para a gente ir encerrando aqui. Não, tranquilo. Acho que de último comentário, só convidar aí o pessoal a entrar em botcity.dev, que quiser criar sua conta, a gente tem uma licença community, a gente tem uma comunidade no Slack, uma comunidade no WhatsApp, você encontra tudo lá dentro, Botcity. Então, assim, testem, usem, fiquem à vontade para tirar dúvidas com a gente. E eu acho que aqui esse trabalho que você está fazendo, Alex, é mega importante, porque principalmente para quem está fazendo transição de carreira, ou está se reinserindo no mercado de trabalho, né, ou passou por um layoff agora, que tem muitos, e infelizmente teremos muitos layoffs até 2024. A gente está só vendo o começo em algumas coisas, mas tem muita empresa séria que está contratando. Então teve muita gente que fez coisa errada em termos de crescer muito rápido, mas tem muita gente agora voltando a contratar, e aí nesse momento de voltar a contratar, é o momento que você tem que se destacar. Eu acho que os pontos que você traz aqui, essas discussões são extremamente relevantes. Ok. Então eu E te agradeço, Lohan. agradecer, cara, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E a gente certamente vai ter oportunidade de outros bate-papos aí sobre esse mundo de RPA, que tem muita coisa para falar, né? Ixi, tem, cara. Tem bastante. Tá bom, então. Um abraço para você aí. A gente Maravilha, um volta a se falar em abraço, outra Alex. Obrigado, viu? oportunidade. Valeu. Valeu.